Ei, você já está cansado ou cansada de ficar entrando em diversas videoaulas e não conseguir aprender de fato o conteúdo? Ou já está cansado ou cansada também de ficar entrando em diversas videoaulas e nenhuma delas está completa da maneira que você procura para mandar muito bem naquela prova que você vai ter amanhã, no vestibular que você está se preparando ou algo do tipo? Bom, se você é esse tipo de aluno ou aluna, faz o seguinte, fica nessa aula que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Olha só a duração que tem essa videoaula, pessoal. Esse tempo justifica a qualidade que ela tem, tá bem? Porque eu coloco bastante conteúdo aqui, eu aprofundo de uma maneira muito bacana para você. Por exemplo, hoje a aula é de modelos atômicos, a primeira aula da playlist. Nós vamos falar sobre Demócrito, Leucipo, Empédocles e também Aristóteles, perfeito? Então bora pro vídeo e vamos aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula aqui do canal. Pessoal, se você me segue aqui há um tempo, você conseguiu perceber que eu já dei uma certa parada aqui no canal. Muito bem, a questão é, pessoal, agora eu voltei, agora eu vou postar bastante conteúdo para vocês ao longo desse ano. Então fica ligado que tem muitas mudanças pro lado positivo aqui no canal. Por exemplo, você pode perceber que apareceu uma vinheta antes de eu começar a falar aqui pela segunda vez. Você percebeu também que naquela vinheta tem uma formiga e também escrito BM Vest? Muito bem, vou explicar um pouco para você o que isso significa. Bom, a educação para mim, ela tem um significado de que não é algo milagroso. A educação, ela vai sim trazer um resultado muito positivo, mas não é do dia para a noite que ela vai acontecer. Você não começa a estudar hoje e amanhã você já sabe tudo. Nada disso. A educação, ela funciona da seguinte forma. Você tem que ir estudando um pouquinho cada dia, um pouquinho por uma constância. Mantendo essa constância de estudo, você consegue adquirir muito mais conhecimento e só com a união do conhecimento você consegue ver o resultado com que a educação traz para a mudança da vida de uma pessoa. E o que representa essa questão da perseverança, do trabalho ali em conjunto, do trabalho de pouquinho em pouquinho? Bom, a formiga, né? Se a gente fala ali o trabalho de formiguinha, é justamente isso. E é por isso que eu escolhi, no caso, a formiga para ser a logotipo aqui do canal. Então a formiga, ela representa o meu olhar para a educação. E é por isso que eu selecionei ela como a logotipo. Mas e o BM Vest? O que isso significa? Bom, o meu nome é Bruno Moleiro, então B de Bruno, M de Moleiro. E o Vest, de vestibulares, porque é um dos focos aqui do canal. Então, para a pessoa que está se preparando para o vestibular, o canal vai atender muito bem. Mas e se eu estiver me preparando apenas para o ensino médio ou querendo apenas adquirir um conhecimento extra ali? Posso assistir às aulas também? Claro, você pode também. Porque também tem esse foco. Você também vai conseguir aprender de uma forma muito positiva, de uma forma construtiva em relação ao conhecimento. Perfeito? Muito bem. Pessoal, note também que aqui tem um QR Code e tem alguns links aqui na descrição. Mas isso eu vou explicar com o decorrer da aula para ficar um pouquinho mais fluido essa questão para vocês. Perfeito? Vamos lá então. Na aula de hoje, nós vamos aprender aqui sobre Demócrito e Leucipo e também vamos aprender sobre Empédocles. Lembra que eu já falei aqui na introdução que vamos falar sobre Aristóteles também? Bom, note o seguinte, pessoal, que quando a gente trabalha em modelos atômicos, a parte filosófica, geralmente a gente estuda apenas Demócrito e Leucipo, isso se estudar, porque tem muitos professores e professoras que já optam por começar pelo modelo atômico de Dalton. Perfeito? Mas hoje eu vou trazer aqui para você de uma forma completa, até porque essa playlist ela tem tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Perceba que tem várias videoaulas e você pode analisar elas de seguinte forma. As aulas sempre vão ser extremamente completas, sempre vou trazer um aprofundamento gigantesco para que não falte nada que você precise saber sobre o assunto. Perfeito? Então vamos lá, vocês já vão perceber isso com o decorrer da aula. Olha só. Primeiro tópico, pessoal, nós vamos falar sobre Demócrito e Leucipo. Perceba que eu coloco aqui tanto a época que estava acontecendo e também as regiões. Isso é muito interessante para que a gente perceba que as coisas não acontecem de forma milagrosa. A construção da ciência, ela acontece por trabalhos sucessivos. Então perceba que começou aqui, e vocês vão perceber na última videoaula desse canal, o último modelo atômico que aparece para vocês em relação ao ano. Vocês vão perceber que tem uma evolução gigantesca, ok? Então vamos lá. Em 478, em meados de 478 a.C., Demócrito e Leucipo, no qual Leucipo era da região de Mileto e Demócrito da região de Abdera, propuseram a seguinte ideia. Pense o seguinte, olha, vou pegar aqui esse giz, perfeito? O que acontece se eu apertar esse giz assim? Bom, se eu apertar, eu tenho certeza que ele vai quebrar. Vamos lá? Quebrei. Perfeito. Agora, e se eu fizesse o seguinte, apertasse novamente? Quebrei novamente.
E se eu apertasse novamente? Quebrei novamente. Bruno, vai ficar fazendo isso até quando? Bom, até agora, porque eu não consigo mais quebrar. Quer dizer então que esse pedaço de giz ele é indestrutível? Nada quebra ele? Não, não quer dizer isso, pessoal. Olha só, se eu pegar e bater ele aqui na lousa, ó, percebe que ficou um pouco do giz aqui? Muito bom. Então isso quer dizer que eu consegui quebrar esse giz. Quer dizer então que essa parte aqui ela é indestrutível? Não, a gente consegue ainda separar e quebrar, ainda dividir essa parte da matéria. Mas onde que eu quero chegar? A ideia de Demócrito e Leucipo é o seguinte, que se a gente pegar uma matéria e começar a dividir ela, depois dividir de novo de forma sucessiva, ou seja, ficar dividindo, vai chegar em um momento que a gente não vai mais conseguir dividir aquela matéria. E esse momento a gente chama de átomo. Vamos lá. Tá vendo esse esquema que eu coloquei aqui para você? Perceba que aqui tem um quadrado. E esse quadrado eu dividi em outros 4 quadrados. Só que depois apareceu a palavra átomo. O que isso quer dizer, pessoal? A questão é, Demócrito e Leucipo introduziu ali, propôs a ideia de que quando a gente vai partindo, vai chegar em um momento que você não consegue mais dividir aquela matéria, porque aquela parte da matéria ela é indivisível. E como que ele chamou essa parte da matéria? Chamou de átomo. Perceba que o A, ele significa negação, significa o não. Aqui na parte do tomo significa divisão, ou seja, não divisão, isto é, não divisível. Perfeito? Então, para resumo geral, Demócrito e Leucipo introduziu essa ideia de que a matéria, se você dividir ela sucessivamente, em algum momento vai chegar uma parte indivisível da matéria, ou seja, a menor parte da matéria, que isso se chama átomo, que não tem como dividir. Perfeito? Só que será que lá em meados de 478 a.C., essa ideia, se você chega, se coloque no lugar, em 478 a.C., você e o seu amigo ali, finge que você é Demócrito e seu amigo é Leucipo, ou vice-versa, imagine o seguinte, você está nessa situação e propõe essa ideia. Cara, se a gente ficar dividindo, vai chegar em um momento que a gente não vai mais conseguir dividir. Será que você ia ser aceito em questão social? Será que a sociedade ia aceitar essa sua ideia? Ou ia te taxar de maluco? Bom, será que naquela época eles foram bem aceitos na questão social? Não, não foi aceito, pessoal. A resposta é negativa, por quê? Porque a ideia de Demócrito e Leucipo não foi aceita pelo fato de... Tá vendo esse carinha aqui, olha, Aristóteles? E tá vendo esse carinha aqui, Empédocles? Muito bem. Empédocles, ele tinha uma teoria, que é a teoria dos 4 elementos fundamentais, que já vou explicar para vocês. Mas essa teoria dos 4 elementos fundamentais teve muito mais apoio social do que a teoria aqui de Demócrito e Leucipo. Sabe por quê? Porque esse carinha aqui, Aristóteles, ele declarou apoio à teoria de Empédocles. E hoje eu tenho certeza que você já ouviu falar de Aristóteles. Talvez você não saiba quem foi ou o que ele fez de construtivo aí pela história, perfeito? Mas desde aquela época ele já era famoso, ele já tinha sua fama, já tinha o seu renome e assim por diante ele já tinha o seu poder de fala, ele já conseguia ali colocar a sua fala e influenciar, tem um poder na fala dele, ele consegue influenciar através disso por todo o renome que ele já tinha desde aquela época. Perfeito? Então a questão é, pessoal, o Empédocles, ele era lá da região de Agrigento e ele tinha a teoria dos 4 elementos fundamentais, que era o quê? Tá vendo aqui, olha, terra, água, fogo e ar? Perceba que eu coloquei aqui alguns símbolos também. Aqui tem 2 triângulos virados para baixo e 2 triângulos virados para cima, no qual aqui nas duas situações a gente pode perceber que nesses 2 triângulos tem aqui um corte. Perfeito? Então, pessoal, o que isso quer dizer? Bom, a teoria dos 4 elementos fundamentais de Empédocles ela é muito simples de conseguir compreender. Tenho certeza que você vai conseguir. Olha só, aqui é a questão da definição. Olha, tudo é constituído pelos 4 elementos fundamentais, ou seja, toda a matéria que a gente tem no universo, ela é constituída pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar. Caso você não tenha ouvido já falar sobre essa teoria de Empédocles, eu tenho certeza que você já ouviu falar dos 4 elementos fundamentais, não é mesmo? Quem aqui nunca ouviu falar nesse conjunto terra, água, fogo e ar? Mas a questão é, já mostrei para vocês que Empédocles ele teve muito mais apoio social por conta do apoio que teve de Aristóteles em relação a Demócrito e Leucipo, né? Só que será que parou nisso? Lá na questão, quando estava acontecendo isso na história, será que Aristóteles só declarou seu apoio e não fez nada para complementar, para aprimorar essa teoria dos 4 elementos fundamentais? Pessoal, não é assim que acontece. E é por isso que tem mais uma lousa para explicar qual que foi o aprimoramento que Aristóteles trouxe aqui à teoria dos 4 elementos fundamentais de Empédocles. Perfeito? Ok, mas antes de eu trazer a próxima lousa, eu gostaria de mostrar um ponto aqui para vocês também. Tá vendo esse QR Code?
A questão é o seguinte, por que eu coloquei esse QR Code? Eu tenho certeza que você já estudou ali alguma vez pelo YouTube ou por alguma plataforma e pensou o seguinte, poxa, eu aprendo muito mais com esse professor, com essa professora, do que as minhas aulas no presencial, no ensino presencial. Tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento. Tô certo ou tô errado? E aí você já se perguntou, como eu gostaria que esse professor me desse aula durante o ano todo? Porque se eu aprendo com apenas uma aula, imagina se eu tiver diversas aulas com ele ao longo do ano. Bom, pessoal, se você se identifica dessa forma comigo, se você acha que as minhas aulas, elas abordam da maneira que você aprende, a minha didática é da forma com que você aprende, e além disso, você gosta de aulas completas, que não vai faltar nada a respeito da sua preparação, você vai ter todo o conteúdo necessário para uma boa preparação para o vestibular, para as provas que você vai fazer ao longo da sua vida e assim por diante, se isso é o que você procura, aulas completas, uma didática que consegue de fato levar a informação até você de uma forma construtiva, se é isso que você procura, pessoal, faz o seguinte, leia esse QR Code e ele vai te levar para o WhatsApp. E ali no WhatsApp a gente vai conversar certinho, tá bom? Me manda uma mensagem que a gente conversa, que eu tenho certeza que eu consigo te agregar de uma forma muito mais positiva também. A gente tem diversas formas de conseguir estudar juntos. Perfeito? Então, leia aqui o QR Code, vai para o WhatsApp, me manda uma mensagem que a gente já consegue estudar de uma forma muito positiva. Tá bom? Agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e vou trazer uma lousa para falar como que Aristóteles ele aprimorou aqui a teoria de Empédocles. Perfeito? Bom, pessoal, então dando continuidade aqui a essa primeira videoaula aqui dos modelos atômicos, agora nós vamos falar a respeito do Aristóteles. Talvez você nunca tenha visto Aristóteles nos modelos atômicos. Pois é, a gente costuma estudar muito eles em outras áreas, né, lá na parte da filosofia, mas na questão dos modelos atômicos, em química, acho difícil você ter visto. Algumas pessoas podem ter visto, outras não. Mas vamos lá, se você não viu, agora você vai ver. E se você já viu, agora você vai reforçar. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, Aristóteles nasceu aqui em Estágira e morreu em Atenas. Mas qual foi a maneira com que Aristóteles fez o aprimoramento aqui à teoria dos 4 elementos fundamentais de Empédocles? Vamos lá. Tá vendo isso daqui, pessoal? Essa figura aqui, ela representa exatamente como que Aristóteles fez esse aprimoramento na teoria dos 4 elementos de Empédocles. Mas, Bruno, isso daqui não tem nada a ver com a teoria de Empédocles. Eu não estou vendo nenhum daqueles triângulos. Mas vamos lá, olha só. Tá percebendo que aqui dentro nós temos os 4 elementos fundamentais? Vamos lá, olha só. Terra, ar, água e fogo. Você está percebendo que todos os 4 elementos estão aqui? Sim, você está percebendo. Provavelmente acredito que sim. Só que a questão é, mas isso daqui, úmido, frio, seco e quente? O que é isso? O que apareceu? Por que isso apareceu de fato? Vamos lá. Da mesma forma com que eu fiz um estilo de experimento mental aqui com vocês, para a gente conseguir compreender lá a parte de Demócrito e Leucipo, eu vou fazer da mesma forma aqui para você entender como que foi a contribuição de Aristóteles à teoria do Empédocles. Perfeito? Vamos lá. Ó, pessoal, aqui nós temos o ar e aqui nós temos a água. Imagina que lá naquela época o Aristóteles ele conseguiu verificar, ele conseguiu analisar ali, olhando o que estava acontecendo na natureza, e ele conseguiu perceber o seguinte, poxa, quando chove, o ar fica muito úmido. Ou seja, se a gente mistura água com ar, gera úmido. Tá vendo? E o que acontece se a gente mistura terra com água? Quando chove, eu coloco a mão na terra e ela fica geladinha. Ela fica como? Com frio. Certo? Então, no caso, se você mistura terra com água, gera aqui o frio, perfeito? Essa é uma forma de você conseguir compreender, nunca esquecer como que é essa combinação aqui do aprimoramento de Aristóteles, perfeito? Então, vamos lá. E se você mistura, por exemplo, coloca fogo na terra, ela fica seca, perfeito? Quando você coloca fogo em algo, a terra que estava embaixo do fogo, ela fica seca, perfeito? Mas se você acende uma fogueira, concorda comigo que acima da fogueira tem o ar? Se você coloca a mão em cima da fogueira, não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Não faça isso, não é indicado. Mas se você coloca a mão em cima da fogueira, o que acontece? Você vai se queimar. Por quê? Porque aquilo está quente. Pois é, se você mistura aqui o fogo com o ar que está em cima da fogueira ou em cima de qualquer fogo, gera o quente. Percebeu como que tudo isso daqui, pessoal, faz muito sentido? As teorias que elas são geradas, elas não são geradas do além, tem todo um sentido por trás das coisas, perfeito? E essa foi a forma com que Aristóteles deu seu aprimoramento à teoria dos 4 elementos fundamentais de Empédocles. Ele mostrou que além dos 4 elementos fundamentais, a gente também tem a combinação entre eles gerando o úmido, o frio, o seco e o quente.
Perfeito? Então foi dessa forma com que Aristóteles teve a sua contribuição ao modelo de Empédocles. A aula sobre a parte filosófica dos modelos atômicos é basicamente essa. Nós devemos saber sobre Demócrito e Leucipo, devemos saber sobre Empédocles e também sobre Aristóteles. Mas a questão é, será que o ensino ele é construído apenas por teoria? Você apenas vê a teoria e você aprende? Nada disso. A questão é, você tem que praticar, colocar o seu conhecimento em prática. E como que você pode fazer isso? Bom, existem diversas formas. Pode ser feito com experimentos, mas uma das formas é o quê? Exercícios. E a questão é, se eu deixar vocês pegarem alguns exercícios na internet, será que o exercício que você está pegando é o mais adequado para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo? Será que aquele exercício está de fato treinando o que você precisa aprender para se dar bem no vestibular ou na prova que você vai ter? Então, a questão é o seguinte, pessoal, sabendo que talvez vocês consigam pegar exercícios que não vão ser os mais adequados no momento, eu fiz o seguinte, separei 5 exercícios para vocês, pois é, essa é a surpresa que eu coloquei para vocês lá no comecinho do vídeo. Eu separei 5 exercícios para vocês, fiz uma lista de 5 exercícios e ela tá aqui na descrição. Você tem um link aqui que se você clicar nele, vai te levar para o formulário. E levando para esse formulário, você vai ter acesso a essas 5 questões. E aí imagina o seguinte, Bruno, resolvi as 5 questões, não acertei a questão 5 e não acertei a questão 2. Ou seja, como que eu vou saber de fato se eu errei elas? Bom, muito bem. Depois que você enviar as questões, logo em seguida já vai ter um botãozinho para você clicar de ver a pontuação. Clicando ali, você vai conseguir ter o feedback, o retorno ali de como que foi o seu rendimento, quais vocês acertaram, quais vocês erraram, perfeito? E Bruno, tudo bem, errei a questão ou acertei no chute, eu gostaria muito de saber como que faz essa questão para saber se eu estou fazendo certo ou no que eu errei. Tem como, sei lá, você fazer uma correção em vídeo, muito bom. Então tem isso já, pessoal. Eu já fiz isso para você, ok? Então depois que tem ali a sua pontuação, você consegue clicar em um link e nesse link vai te levar para uma resolução comentada em vídeo, no qual eu mesmo gravei. Então todas essas 5 questões que tem aqui na lista de exercício, as 5, todas elas, estão corrigidas em vídeos de forma individual. Então se você teve dificuldade na questão 1, você assiste apenas o vídeo da questão 1. Se você teve dificuldade na questão 3 e 2, assiste apenas desses. Se você tiver em todas, espero que não, você consegue assistir e aprender como resolve todas. Percebe então, pessoal, que essa playlist, isso vai acontecer para todos os vídeos, e essa playlist ela vai estar sendo construída de uma forma muito completa. Você vai ter uma teoria maravilhosa, não vai faltar nada para vocês, a parte teórica vai estar extremamente completa e aprofundada. Além disso, todos os vídeos, as videoaulas dessa playlist e do canal que eu vou colocar para vocês a partir de hoje, vão estar com pelo menos 5 exercícios ali corrigidos e comentados em vídeo, postados aqui, sempre com o link dos exercícios na descrição. Perfeito? Então perceba, olha só, a lousa está muito bem construída, olha só o trabalho que deu para gerar isso daqui, tá tudo retinho, tudo na questão de proporção, tá bem legal, pessoal. Eu tô tendo uma preocupação estética com a lousa, tô colocando muita teoria para vocês, tô gravando muito conteúdo até mesmo para vocês conseguirem ter acesso a exercícios comentados. Tá dando um trabalho gigantesco para fazer isso, vocês não têm nem ideia do trabalho que dá para fazer isso. E se eu realmente estou te ajudando, faça o seguinte, pessoal, se inscreva aqui no canal, não esqueça de se inscrever, porque isso é de graça para vocês, de verdade, isso é de graça para vocês e me ajuda bastante. Podem perceber que eu estou fazendo isso daqui com muito carinho, estou sempre aqui sorridente nas videoaulas, então isso é algo que eu gosto muito de fazer e se você aprender, realmente é algo que já está mostrando que o meu trabalho está dando certo, perfeito? Então eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e, se possível, comente aqui também para eu saber se eu realmente estou te ajudando. Perfeito? Agora eu vou dar aquele espaço para o seu print, você vai entrar aqui no link, responder os exercícios e depois verificar se deu tudo certo. E caso deu tudo certo a respeito dos exercícios, assista a próxima aula já dessa playlist que já está em sequência para aprender ainda mais sobre os modelos atômicos. Então agora vem aquele espaço para o seu print e até a próxima aula.